Moisés capítulo 7. O Senhor chamou seu povo Sião. Vem e segue-me, estudo pessoal e familiar, Velho Testamento 2022. Ao ler e ponderar Moisés capítulo 7, anote suas impressões espirituais. Ao fazer isso, você mostra que valoriza a orientação do Senhor e que deseja receber mais orientação dele. Registre suas impressões. Ao longo da história, as pessoas buscaram alcançar o que Enoque e seu povo conseguiram: construir uma sociedade ideal em que não haja pobreza ou violência. Como povo de Deus, compartilhamos esse desejo. Chamamos isso de edificar Sião, e isso inclui, além de cuidar dos pobres e promover a paz, fazer convênios, habitar juntos em retidão e nos tornar unos uns com os outros e com Jesus Cristo, o Rei de Sião. Moisés capítulo 7, versículo 53. Como o trabalho de edificar Sião continua em nossos dias, é útil perguntar: como Enoque e seu povo conseguiram isso? Como se tornaram unos de coração e vontade? Moisés capítulo 7, versículo 18. Apesar da iniquidade ao redor deles? Entre os muitos detalhes que Moisés capítulo 7 nos dá sobre Sião, um que pode ser particularmente valioso para os santos dos últimos dias é: Sião não é apenas uma cidade, é uma condição do coração e do espírito. Sião, da maneira como o Senhor ensinou, são os puros de coração. Doutrina e Convênios, seção 97, versículo 21. Assim, a melhor maneira de edificar Sião é começar estabelecendo-a em nosso próprio coração e lar. Ideias para o estudo pessoal das Escrituras. Moisés, capítulo 7, versículos 16 a 21, 27, 53 e 62 a 69. Os esforços de Enoque são um padrão para edificar Sião em nossa própria vida. Como Moisés 7 é um registro de como os seguidores de Deus edificaram Sião com sucesso, ele pode nos instruir e inspirar hoje ao nos esforçarmos para fazer o mesmo. Você pode usar uma tabela como esta para registrar o que aprendeu sobre Sião em Moisés capítulo 7, versículos 16 a 21, 27, 53 e 62 a 69. Versículo 18. O que você aprendeu sobre Sião? O povo de Sião era uno de coração e vontade. O que isso sugere sobre seus esforços para edificar Sião? Precisamos ser unidos como família e igreja. Versículo 21. O que você aprendeu sobre Sião? Com o correr do tempo, Sião foi arrebatada ao céu. O que isso sugere sobre seus esforços para edificar Sião? Edificar Sião é um processo gradual. Moisés, capítulo 7, versículos 18 a 19 e 53. O povo de Deus deve se esforçar para ser uno de coração e vontade. Moisés, capítulo 7, versículos 18 a 19, relaciona as características importantes do povo a quem o Senhor chamou Sião. Por que você acha que essas características são necessárias para edificar Sião? Qual é a diferença entre Sião, conforme descrito nesse capítulo, e outros grupos ou outras organizações unidas do mundo? Ao ponderar sobre essa pergunta, pense nas palavras de Jesus Cristo no versículo 53. Eu sou o Messias, o Rei de Sião. O que significa ter Jesus Cristo como nosso Rei? Como ele nos ajuda a desenvolver as características de Sião? Ver também Filipenses, capítulo 2, versículos 1 a 5, quarto Nef, capítulo 1, versículos 15 a 18, Doutrina e Convênios, seção 97, versículo 21, seção 105, versículo 5. Devemos nos esforçar para ser unos de coração e vontade. Moisés, capítulo 7, versículo 18. Moisés, capítulo 7, versículo 21, 23 a 24, 27 e 69. O que aconteceu com a cidade de Enoque? As palavras
Arrebatada. Moisés capítulo 7, versículo 21 e 23. Arrebatado. Moisés capítulo 7, versículo 24. Arrebatados. Moisés capítulo 7, versículo 27. E fugiu. Moisés capítulo 7, versículo 69. Referem-se a Sião e ao povo de Enoque sendo transladado e levado para o céu. As pessoas que são transladadas são transformadas de modo que não experimentam a dor nem a morte como mortais. Guia para estudo das Escrituras, Seres Transladados, Sião, scriptures.churchofjesuschrist.org. Ver também Terceiro Nefe, capítulo 28, versículos 4 a 9, 15 a 18 e 39 a 40. Moisés capítulo 7, versículos 28 a 69. Deus chora por seus filhos. Algumas pessoas veem Deus como um ser distante que não se envolve emocionalmente com o que acontece conosco. Mas Enoque teve uma visão na qual Deus chorou por seus filhos. Ao ler Moisés capítulo 7, versículos 28 a 40, identifique os motivos pelos quais Deus chorou. Que evidência você encontra no restante da visão de Enoque, descrita em Moisés capítulo 7, versículos 41 a 69, que mostra que Deus é misericordioso e bondoso para sempre? Moisés capítulo 7, versículo 30, ver versículos 43, 47 e 62 para exemplos. Moisés capítulo 7, versículo 62. Nos últimos dias, Deus reunirá seus eleitos. O versículo 62 descreve eventos dos últimos dias. Pense no que as seguintes frases significam: retidão enviarei dos céus. Verdade farei brotar da terra. Retidão e verdade farei varrerem a terra como um dilúvio. O que essas frases lhe ensinam sobre a obra de Deus nos últimos dias? Ideias para o estudo das Escrituras em família e para a noite familiar. Moisés, capítulo 7, versículos 18 a 19. Para ajudar os membros da família a visualizar o que significa ser unos de coração, talvez você possa fazer um coração de papel e cortá-lo em peças de quebra-cabeça que sejam suficientes para cada membro da família ter uma peça. Os membros da família podem escrever o nome em sua peça e trabalhar juntos para montar o coração. Enquanto montam o quebra-cabeça, vocês podem falar sobre coisas que amam em cada membro da família. Moisés, capítulo 7, versículos 28 a 31 e 35. O que podemos aprender sobre Deus nesses versículos? Moisés, capítulo 7, versículo 32. Por que Deus nos dá o arbítrio? O que diríamos a uma pessoa que sente que os mandamentos de Deus limitam nosso arbítrio? Ler 2 Nefe, capítulo 2, versículos 25 a 27, pode auxiliar esse debate. Moisés, capítulo 7, versículos 59 a 67. Enquanto sua família lê Moisés, capítulo 7, versículos 59 a 67, procure marcar ou anotar o que o Senhor diz a Enoque sobre os últimos dias. Por exemplo, Deus vai reunir seus eleitos, versículo 62, e grandes tribulações virão entre os iníquos, versículo 66. Como podemos ter fé e esperança, apesar da iniquidade dos últimos dias? Como parte desse debate, leia as seguintes palavras do elder Ronald A. Rasband. Sejam corajosos, irmãos e irmãs. Sim, vivemos em tempos trabalhosos, mas se permanecermos no caminho do convênio, não precisaremos temer. Eu os abençoo para que, ao fazerem isso, não sejam perturbados pelos tempos em que vivemos ou pelos problemas que surgirem em seu caminho. Eu os abençoo para que escolham permanecer em lugares santos e não ser movidos. Eu os abençoo
para acreditarem nas promessas de Jesus Cristo, que Ele vive e Ele está cuidando de nós, que se preocupa conosco e permanece ao nosso lado. Não vos perturbeis. Liahona, novembro de 2018, página 21. Para mais ideias sobre como ensinar às crianças, ver o esboço desta semana em Vem e Segue-me Primária. Hino sugerido. Com Amor no Lar. Hinos número 188. Aperfeiçoar o ensino. Seja observador. Se você prestar atenção no que acontece na vida de seus filhos, descobrirá excelentes oportunidades de ensino. Os comentários e as perguntas de seus filhos durante o dia também podem sinalizar possíveis momentos de ensino. Ver Ensinar a Maneira do Salvador, página 16.